Olá, seja bem-vindo à nossa série de podcast da LMX Logística. O tema de hoje é custo logístico. Sou Jorge Sacramento, trabalho há 22 anos na área de logística, estou hoje com o Robson Pedrosa e a Andrea Predosa. Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bom, Ró? Olá, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí, vamos devagar sobre o assunto ótimo de custos de logística, né? É um tema muito amplo, né? Então, são vários assuntos e temas para a gente discutir hoje, né, André? E que todo mundo precisa reduzir, né? Então, não tem um cliente que não olha pra gente e fala assim, preciso reduzir o custo, né? Mas a gente tem que entender um pouco também todos os custos que tem na logística, né? A logística hoje é um custo grande para as empresas e o consumidor acaba pagando, porque ele inclui isso no valor de venda do produto dele. Então, se a gente olha a cadeia e a gente consegue fazer essa redução, no fundo, a gente também está reduzindo para a gente mesmo, o consumidor lá na ponta, né? Uhum. Então, é importante. E detalhes ali do dia a dia que fazem muitas reduções, né, Jorge? Isso. E hoje o operador logístico, né, como a LMX Logística, está aí no mercado para trazer essa solução aí no mercado, né? Então a gente tem ali partes de armazém, né, Robson? Parte de custo de armazém. Eu acho que o primeiro grande redução ali, quando a gente fala, né, operador logístico, é o custo mesmo efetivo do aluguel ali do armazém, né? O custo operacional, né? Você tem um armazém hoje, né, subdimensionado ou super estimado, então você tem dois problemas ali, né? Quando você está com o operador logístico, você consegue crescer ou diminuir e o seu custo ele fica variável, né? Você tem, por exemplo, hoje eu vou receber uma carreta, um container, amanhã eu vou receber, semana que vem eu tenho 3, mês que vem eu não tenho nenhum. Então, assim, essa aumento de demanda e diminuição, a gente consegue andar com a curva do cliente, né? E ele vai pagando esse custo variável. Então, o primeiro que a gente olha na redução do custo do cliente é tornando esse custo variável, esse custo fixo que ele tem. Além de outros tributários, né, que a gente vai devagar mais para frente, né, na questão do aluguel, né? E falando do armazém ali, ele não fica preocupado ali, né? O container chegou, onde eu vou colocar, como que eu vou fazer? Então, tudo isso fica por conta do operador logístico, né? A gente faz as dimensões ali do recebimento, quanto da armazenagem, e ele fica focado só no negócio dele mesmo. Sim. Se a gente pensar, eu acho que seria legal a gente dar uma ideia de todos os custos, pelo menos não todos, né? Mas pelo menos os que a gente pensou que envolve a logística, né? Então a gente teria o custo de transporte como um custo super direto e está ligado à logística, que é um custo que hoje a gente não gerencia, mas muitas vezes a gente consegue auxiliar o cliente, né? Isso, porque o transporte ele consegue, quando você está numa operação que você tem vários clientes, não só você não está sozinho, né? A gente consegue dimensionar o quanto vai ter de volume e sentar com as transportadoras e ter uma tabela para todos os nossos clientes, né? A gente brinca que é uma tabela guarda-chuva, coloca todo mundo embaixo ali para não se molhar, mas a ideia realmente é que a gente consiga trazer uma redução, trazer um número interessante e dar uma explicação por que ele está com a gente. Que a ideia de estar no operador realmente é você compartilhar os custos. O frete é um exemplo muito bom, que você consegue ter um volume de frete pequeno pagando como se você tivesse com um volume de frete maior, né? A ideia é essa. Aí a gente consegue um valor diferenciado porque a gente negocia ali e a transportadora tem uma garantia, né? Que vai de um recebível direto com o operador logístico. Sim. Não só a transportadora, correio também, né? Também a tabela do correio é muito diferente da tabela dos nossos clientes. É que a gente separa em dois tipos de transportadoras, né? A transportadora do e-commerce, que entra correio, já de log, a gente acaba falando transportadora no geral, mas aí tem a transportadora do atacado. Então, hoje, né, cada CD nosso tem uma regra ali de transporte, mas, por exemplo, tem CD, por exemplo, o de Santa Catarina, hoje são 18 transportadoras com coleta automática. Né? Não só os Correios, não só a Jadlog, não o Braspress, são várias transportadoras que atendem o Brasil inteiro. Né? O CD de Guarulhos tem a quantidade também deles, o CD de Osasco a mesma coisa. Então, assim, a gente vai sentando com eles e vendo o que cada cliente precisa, que eu acho que é interessante. Aí você tem uma redução não só do custo, mas também do trabalho, né? Porque se ele tem uma agenda
já vai retirar, então o cliente não tem que se preocupar com isso. Coleta, né? A coleta já está definida, Que né? aí começa então, também a ajudar no custo administrativo, que aí seria um outro custo, né? Outro custo. O meu próximo aqui é custo de estoque, que é diretamente relacionado a aluguel, né? Se a gente pensar no custo... Foi o que a gente falou, né? Do custo do armazém. Você tem um aluguel, né? Hoje você tem um custo fixo, que a gente falou. Aluguel, manutenção, IPTU, água, luz, tudo, né? Que está relacionado. E você vai pagar o variável. Colaboradores ali, né? Que a gente faz um rateio de colaboradores, equipamento. Então, esse custo acaba sendo rateado, né? E aí depois você tem custo de processamento, a gente imaginou custo de processamento de pedido, custo ou para fazer expedição, que aí você tá, que igual o Jorge falou, com a mão de obra, né? Totalmente, hoje pode ser compartilhada, depende do tamanho da operação do cliente, a gente tem equipe dedicada ou não. Mas para o cliente ele não tem que se preocupar com férias, ele não tem que se preocupar com 13º, ele não tem que se preocupar com o custo com risco trabalhista. Ele se preocupa com o pedido pronto, com os SLAs que a gente senta e combina, né? Então a parte de separação, movimentação da carga, efetivamente os funcionários que a gente fala, né? Esse custo que ele vai ter ou, né, o custo que a gente fala que é um custo que ele possivelmente terá no futuro, isso fica tudo a cargo do operador, né? Então, esse risco, né, de ter um custo lá na frente, funcionário, trabalhista, alguma coisa, fica tudo com o operador. Sim, e falando também de seguro, né? Que a gente também tem os seguros de incêndio, de roubo. Também isso daí a gente consegue fazer o rateio com nossos clientes internos. É isso, a gente pensar, e toda a tecnologia que está por trás, né? Então, assim, você normalmente, quando você tem a sua operação, você não consegue pensar em ficar fazendo integração de sistema, integração ou agilizando um processo interno que, às vezes, ele não é um processo tão custoso se você olhar só para um item, mas se você consegue reduzir aquele custo, ele fica ótimo. Só que o valor do investimento, às vezes, em TI é tão mais alto que você acaba, quando o cliente está sozinho, ele acaba mantendo aquele custo. E no operador a gente acaba integrando muita coisa, né? Então, processamento dos pedidos de uma forma automatizada. Então, com... As integrações com as transportadoras. Então, por exemplo, chegou um pedido pra gente, né? Um exemplo do e-commerce que a gente faz. Tem os carrinhos de separação, então a gente faz por onda, por regra de CEP. Então, dá pra gente brincar de várias formas que eu falo na parte de logística. Então, tô olhando a separação do cliente A, B ou C, ou a gente migra, faz um carrinho por segmentação de CEP, por transporte, né? Por prazo, né? Vai chegar uma transportadora A, uma coleta dele às 16, a transportadora C, coleta é às 17. Então, a transportadora A, a gente faz a separação primeiro. Então, todo esse pensamento, essa integração que a gente tem que ter com o cliente, porque o pedido chegou, separou, emitiu a nota, colou a etiqueta, saiu no tempo hábil para poder fazer o processo. Isso, lógico, né? Essa parte envolve todo um processo interno de inteligência ali na parte de TI, que acaba ficando com o operador, que a gente acaba suprindo essas necessidades dos nossos clientes, né? Isso é interessante também. Que nesse ponto que entra o RP do cliente e o nosso gerenciamento do WMS, né? Daí conversa os dois juntos, que daí isso evita ali na parte de digitação, que a gente até fala, né, que a gente começa isso já desde o início do contrato, mesmo que seja um cliente com 10 pedidos, mas a gente já inicia ali com essa parte de integração para evitar tipo de erro na digitação. E tipo de embalagem, né? Então, por exemplo, entrou um pedido, a gente acaba usando muito o exemplo do e-commerce, né? Porque é um pedido que a gente fala que é mais rápido, né? Tem que ser muito... A experiência do cliente final, do nosso cliente tem que ser mais interessante. Então, o pedido caiu pro armazém. Se é um armazém com tecnologia, ele já sabe qual tipo de embalagem vai usar, já deixa separado qual tipo de caixa de expedição ele vai ter que usar. Então, o processo já começa mais eficiente, né? A gente já tem toda uma inteligência por trás disso, que eu acho que é o mais importante, né? Além de ser eficiente, reduz o custo, né? Você parar para pensar que você reduziu a embalagem, você reduziu o custo de transporte. Você reduz o custo total, né? Total. Custo de embalagem, de papelão, custo de frete, né? Todos os... E o custo do erro, né?
Porque quando você tem erro, você tem custo. E aí aquela logística reversa fica muito mais... Já é cara a logística reversa, né? O cliente já passa por ela por N outras razões. Então, assim, se você consegue com essas automatização não ter ou evitar ao máximo o erro, você está reduzindo um custo que às vezes a empresa nem computa, né? Ela nem consegue quantificar. A gente tem um exemplo de um cliente nosso de erro, que todo erro ele pedia para a gente segregar. Deu um problema nessa peça, né? Não era um cliente de e-commerce, era um cliente de peça. Segrega pra gente. E a gente criou um estoque dentro do nosso WMS, um projeto dentro do estoque de avaria. E aí começamos a guardar esses produtos na avaria. Ele sempre pedia para guardar. Até um certo ponto que a gente mandou 2 faturas para ele. Essa é a fatura do teu estoque disponível para venda e essa fatura é do estoque que está bloqueado por avaria. E aí ele tomou um susto, porque ele viu o quanto ele estava tendo o custo de problemas que ele tinha que resolver e quando ele estava na operação dele em casa, que ele não olhava, ele deixava parado ali. Só ia deixando de lado, né? Não enxergava. Não enxerga. Quando ele tá no operador, ele vê que fala, putz, eu tô com estoque disponível para venda, eu tô pagando X. Eu tô pagando X por um estoque que tá parado e eu tenho que resolver esse problema, porque isso aqui virou um problema para ele. Já era, mas ele não tinha esse conceito. E aí quando a gente começa a mostrar em números, que eu acho que é muito interessante para os clientes, né? Não, é um ótimo exemplo, né? A gente só consegue corrigir o que a gente vê. Então, você ter essa transparência no processo inteiro, você começa a enxergar e falar, quanto eu tô gastando, que eu não precisaria estar gastando, né? Então, e fora os custos que a própria empresa tem, né? Então, custo com qualidade. As pessoas não falam do operador logístico com relação à qualidade, mas a gente faz todas as medições de todo do fracionado, né? Então, para cada etapa do processo a gente consegue medir, a gente sabe o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, e e acaba gerando um nível de qualidade muito grande para você olhar a operação logística. A gente só sabe fazer isso, né? Então, a ideia é que a gente fica olhando para a logística e o cliente pensa em vender, aumentar a empresa, o estoque, né, produto de venda, e a gente fica sempre pensando nessa parte, a operação logística, a redução de custo, para ele poder vender mais e todo mundo ganha na cadeia, né? Em qualidade, hoje a gente tem um departamento dedicado a isso, que pontua ali, né, tempo de separação, o prazo. Então, hoje a gente fica bem em cima dessa qualidade, que a gente sabe que isso ganha ali na parte da experiência com o cliente final. Isso tem que ter os números com todos os colaboradores, que é o que o pessoal da qualidade faz. Então, ele senta com os nossos colaboradores, mostra os números, que eu acho que isso é o mais interessante, né? Você tá olhando, pensando, todo mundo pensando em bater aquela meta, bater na meta, por consequência você tem essa redução do custo do cliente, porque ele pôs essa meta com a gente para ele reduzir o custo, né? Então, e uma das coisas que nós estamos em vários estados é uma questão tributária também, né? Tem cliente que define estar em São Paulo por uma questão de imposto, tem cliente que decide estar em Santa Catarina por uma outra questão. Então isso também ajuda muito a pensar na parte tributária, né? Aí dá para fazer várias operações diferentes, né? Então, assim, muitas vezes a empresa olha a logística, ela tem que estar perto do cliente, mas não necessariamente ela tem que ter filial naquele armazém, né? Ela pode fazer outras operações tributárias que permite ela ter a proximidade, a economia no transporte, a economia e manter uma economia tributária. Né? Sim. A gente tem um exemplo de um cliente que estava em Porto Alegre, decidiu ter 2 CDs, né? Ele tinha um CD em Santa Catarina, ele veio com a gente, a ideia era ele abrir um segundo CD em São Paulo, então ter os 2 CDs, um em Santa Catarina e um em São Paulo, e com essa redução, com essa tabela diferenciada que a gente tem dos clientes, ele acabou se mantendo em Santa Catarina. Hoje ele tirou toda a operação de Porto Alegre e levou lá para Itajaí com a gente, fazendo toda a operação por Santa Catarina, que ele consegue atender no prazo e no custo. Bem melhor do que ele tinha lá no sul, lá na parte, né, mais extrema de Porto Alegre. Então, com certeza, ele tem que sempre pensar nisso. Então, a gente conseguiu, quando ele entrou na logística, o custo do frete reduziu, o custo de embalagem reduziu, o custo de chegada para o cliente final dele ficou melhor. E, por consequência, ele aumentou a quantidade de venda dele. E todo mundo... E ele até pensou em subir para São Paulo, né? Mas aí... o projeto inicial era ter 2 CDs. Né? E agora... Quando ele tá pensando de novo em São Paulo, mas ele tá pensando em São Paulo já para subir mais pro Brasil, né? Nordeste ali. Isso. O Brasil é muito grande, né? Não dá. A
gente tem que ir para norte mesmo. É muito bom. Então, fazendo um resumo, assim, né? Quando o que a gente fica olhando são os custos indiretos da operação do nosso cliente e às vezes até da própria transportadora, porque quando a gente consegue consolidar, ela acaba tendo consolidação de carga. Então, você acaba sendo um parceiro mesmo, tanto do cliente quanto dos nossos fornecedores, né? Pensando sempre em reduzir o custo total da operação do cliente. Acho que um ponto, não sei se a gente mencionou, das embalagens também, né? Né, que a gente dimensiona ali, como a gente está no dia a dia, a gente consegue ver uma embalagem mais adequada para ele ter uma redução ali, tanto no custo do frete, quanto o próprio custo de compra do insumo mesmo da embalagem, né? Sim. Porque transportar ar ninguém merece, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. É muito bom. É isso, eu acho que a gente já abordou bastante o tema de custos, né? É um tema muito amplo, que daria para até falar um pouco mais com mais profundidade, fazer conta mesmo, Sim. ver quanto que traz de redução. A gente sabe que com esse modelo, o cliente consegue saber exatamente o custo logístico que ele tem nas operações, porque fica muito fácil para ele identificar. Tem ganho tributário também, né? Todo o custo que ele tem da operação dele vira crédito, né? Dependendo também, lógico, tem que ver em qual regime ele tá. Estado, né? Em qual regime ele tá, se é um regime normal, né? Mas se for um regime normal, lucro real, ele pode ter crédito PIS, COFINS, então tem outros ganhos que ele tem, né? Então, assim, deixou de ter um custo fixo e começou a ter um variável com ganho tributário. Então tem várias análises que a gente pode fazer para ajudar o cliente a ver se realmente aquela operação compensa, e normalmente acaba compensando, né? Fora o que ele vai ganhar de operação, né? De operação de serviço, qualidade. De agregar na qualidade. Muito legal. É isso, gente. Isso aí. É isso. Obrigado, pessoal, por mais um podcast. Qualquer dúvida, entra nas nossas redes sociais aí e manda um recado lá pra gente. Isso aí. Até mais. Obrigada. Um abraço. Valeu, Obrigado, gente. tchau. Obrigada.